Finalmente, né? A gente está falando quanto tempo dessa PEC já? Faz semanas, parece que é um samba de uma nota só, né? Ou é Copa do Mundo é PEC, ou é Copa do Mundo é PEC. Finalmente foi apresentada, ela foi colocada agora no Senado Federal, então agora ela vai para tramitação normal, então para tentar ser aprovada, né? A gente tem um gráfico aqui mostrando o que o governo está querendo fazer, que é bem interessante. Você tem 105 bilhões, que era aquele orçado pelo Bolsonaro, que pagava só os 405 do Auxílio Brasil. Então, lembrar mais uma vez, ele prometeu 600, só que só estava orçado os 405. Então, esses 105 bilhões era o que estava destinado para o pagamento do Auxílio Brasil. É um ponto muito importante. Não é que o Lula está pedindo 190 e poucos bilhões, não. Tem um pedaço disso que é mentira do Bolsonaro. Que o Bolsonaro garantiu, né, que estava para o ano que vem, e você está falando que não estava no orçamento, Não estava. Essa parte aqui não estava no orçamento. Esses R$195 a mais. 70 bi que ele prometeu não tinha. 70 bi não tinha no orçamento. Tá. Então você tem mais esses 70 bi, que é a conta que estava todo mundo fazendo, de 175 bilhões, né, para você conseguir tirar o Bolsa Família do orçamento, do teto de gastos, e você tem esses 23 bilhões, que é uma ideia interessante, a gente comenta daqui a pouco. Aí você tiraria do orçamento 198 bilhões. Aí o que você fala? Não, a gente está simplesmente colocando 198 bilhões para fora do teto, isso dá uma irresponsabilidade. Na verdade, o que a gente vai fazer, além disso, é que a gente ganha um espaço de 198 bilhões para conseguir recompor o resto das pastas que estão em frangalhos hoje. A gente falou algumas semanas, precisa de 22,7 bilhões pelo menos para a pasta de saúde. Você precisa de recursos, pelo menos de 10, 15 bilhões para você conseguir recompor a merenda escolar. Você precisa de recursos para conseguir voltar com farmácia popular. Então, esses 198 bilhões, eles iriam servir justamente para quê? Para você recompor o resto. Então, tira isso do teto, isso daí fica fora do teto. Aí o dinheiro não tem carimbo, né? O que você está falando é o seguinte, eu tirando essa quantidade de dinheiro para fazer essas coisas, ali vai sobrar um espaço, um buraco ali que eu posso preencher com essas coisas para que está faltando dinheiro, né? Exatamente, que é o que o raspo de taxa que o governo Bolsonaro fez para conseguir colocar o auxílio caminhoneiro, retirada do ICMS, o Auxílio Brasil de 600 e tal, o raspo de taxa que ele fez para a gente conseguir agora recompor esses gastos tão importantes, que não tem creche, não tem merenda, não tem farmácia popular. E você tem esses 23 bilhões que eu achei a parte mais interessante e que ninguém está falando muito, porque esses 23 bilhões, ele é quase que como se fosse uma garantia que o governo federal iria conseguir realizar investimento público todo ano, ou seja, fazer obras de infraestrutura, contratar pessoas para conseguir fazer aquele mecanismo de multiplicador da economia, então gerar renda, gerar emprego para as pessoas. Isso aqui sairia do excesso de gasto, excesso de receita. O que seria esse excesso de receita? A gente tem todo ano superávit primário, certo? Então, se a gente tiver um superávit primário de 10 bilhões, a gente pode ter 10 bilhões de gastos. Aqui a gente tem um limite de 23 bilhões. Se tiver um superávit de 100 bilhões, a gente pode gastar 23 bilhões esse ano. Vai ser revisto todo ano, mas está garantindo pelo menos que investimento não seja dentro da regra do teto de gastos, seja a sobra de receita que você tem. Então, se você teve superávit, pode se gastar. Então, essa é uma medida muito importante para a gente conseguir reaquecer a economia. Da forma como está hoje, tudo que tiver de superávit vai para pagar juros. Exatamente. Tá. O que a gente tem é que, assim, pega esse superávit, uma parte dele, dessa que eles estão chamando de receita extraordinária, excesso de receita, para você destinar uma parte para isso. Por quê? A gente tem um grande problema que o setor privado está com medo. O setor privado, o que move as pessoas a produzir, a investir? É você achar que vai ter demanda no futuro, você achar que alguém vai comprar o seu produto. Se você achar que as pessoas não vão ter dinheiro para comprar seu produto, você não vai fazer investimento, você não vai produzir. Se você vai lá e o governo coloca dinheiro na economia, dá renda para as pessoas e as pessoas voltam a consumir, o que o setor privado olha? Olha, as pessoas estão consumindo, então eu vou produzir. Então, o setor público ele vai ter que ser a ignição agora desse motor. Se não tiver isso, a gente não vai voltar a acelerar. Então, o setor privado vai depender, então, desse start inicial do setor público. Esses 23 bilhões é um belo início para a gente começar uma retomada depois de anos de austeridade fiscal, depois de anos desse arrebento que a gente teve, desde o governo Temer,
quando a gente começou depois do golpe lá. Então, a gente precisa, depois de tanto tempo, a gente precisa voltar ao investimento público para voltar a aquecer a economia, gerar renda, gerar emprego de qualidade e tudo mais.